bancas de jornal, são mais de 9 mil pontos de venda em toda a região, todo o Vale do Paraíba. Você está esperando o quê? Tem o Vale Sorte Simples, essa semana R$ 7,00 o Simples e R$ 10,00 o Dupla Sorte. Você tem um super prêmio, é para você sair e comprar agora mesmo o seu. Vale Sorte, pode acreditar que a sua sorte vai chegar. A gente vai para mais uma paradinha no Falando Nisso, daqui a pouco a gente volta falando sobre licença maternidade. Se tem alguma dúvida, acha que seu direito não está sendo válido aí na empresa onde você está trabalhando, liga pra gente 9711-1313, opção 1, você deixa a sua pergunta gravada, 7, fala ao vivo com a gente, também tem brincadeira, tem as notícias do jornalismo e segurança 24 horas, não sai daí. Hoje é terça-feira, dia do seu direito aqui no Falando Nisso, e a gente está de volta tirando suas dúvidas sobre licença maternidade. Quem está aqui com a gente no estúdio hoje é o professor Solero, advogado, tirando as nossas, as suas, todas as dúvidas do universo. E já tem mais um Ligue Band, vamos lá. Eu estive grávida de 8 meses, ano passado, eu ganhei esse mesmo, né? Eu vou direito ao auxílio maternidade como se eu tivesse com um neném. Como é que é, Pedro? Ficou ruim de ouvir? A gente consegue repetir, aumentar um pouquinho só o som? Eu estive grávida de 8 meses, ano passado, eu ganhei esse mesmo, né? Eu vou direito ao auxílio maternidade como se eu tivesse com um neném. Ela falou que ela iria ganhar o bebê, é isso? Ela perdeu o bebê. Ô, mamãe, um beijo no seu coração. Professor. Nesses casos, a lei estabelece uma licença de 2 semanas. Só? 2 semanas. Até ela se restabelecer? Agora, o fato dela ter essa licença de 2 semanas não implica também que o fato dela ter perdido o bebê acarrete para ela um problema de incapacidade de trabalho. Aí não é só licença maternidade, é o chamado auxílio-doença. Se eventualmente ela ficou doente por conta disso, e essa doença pode ser pode ser psicológica também, ela pode ficar afastada por mais tempo, vai precisar de um atestado médico. Isso sempre vai para o INSS, nunca é acertado entre a empresa e o funcionário? Então, o que é acertado entre a empresa e o funcionário é sempre os 15 primeiros dias do auxílio-doença, né? Quando o cidadão fala, eu estou encostado no INSS, os 15 primeiros dias foram pagos pela empresa. Depois do 16º para frente, aí é o INSS que paga. Nesse caso, qual é a orientação melhor para ela, professor? Ela procurar a empresa, fazer uma negociação? Normalmente as empresas têm o serviço social que pode ajudar. Mas no caso da empresa não ter isso, pode ir diretamente ao posto da agência do INSS, que eles vão orientá-la direitinho. Mamãe, vai vir um grande anjinho na sua vida, pode ter certeza. Quiser. Bom, mais um Ligue Band, vamos lá. Oi, Pedro Mariano. Ligue Band. Alô, Pedro Mariano, seu dedo travou? A mulher em licença maternidade tem direito ao Vale Transporte? O Vale Transporte. Não tem, né? Porque o Vale Transporte é o transporte que ela vai até a empresa. Se ela não vai até a empresa, não tem por que ter o Vale Transporte. Isso cessa? Isso, claro que cessa. Os outros benefícios que a gente comentou, que é o convênio médico, o convênio odontológico, eles continuam. Isso fica. Isso continua normalmente, isso daí não tem problema nenhum. A gente precisa sempre lembrar que tem alguns direitos que eles precisam de uma contrapartida. Essa contrapartida do Vale Transporte é ir até a empresa. Agora, professor, e no caso da mamãe e papai, que são pessoas jurídicas, como é que fica a licença maternidade? Então, ele passa a ser contribuinte individual, e como contribuinte individual é o mesmo tratamento do autônomo. Então, a mãe tem o direito da licença maternidade. Agora, o pai não tem os 5 dias. Não tem. Meu Deus, o papai sempre fica na desvantagem. E em quais casos, doutor Solero, existe a prorrogação da licença maternidade? A gente sabe que, infelizmente, tomara a Deus que nunca aconteça com ninguém que está assistindo o programa, mamães aí que estão com os bebezinhos na barriga, mas quando a criança nasce portadora de alguma necessidade especial, ou síndrome de Down, ou nasce com algum outro problema, essa licença pode ser prorrogada ou também é um acordo com a empresa? Na realidade, o INSS prorroga a licença desde que haja uma declaração médica pedindo a prorrogação dessa licença. Fora isso, vai precisar fazer uma negociação com a empresa,
porque daí a empresa passa a pagar o salário, é a chamada licença remunerada. Isso pode ocorrer. Nós temos visto que boas empresas têm utilizado dessas garantias, né? Mesmo que a lei não preveja, mesmo que a convenção coletiva da categoria não preveja, a empresa, por exemplo, dá uma licença remunerada para esses casos. Agora, e se a mamãe teve algum tipo de complicação e está impossibilitada de trabalhar, ela pode estender a licença maternidade ou aí já é um auxílio doença? Já é auxílio doença. Já muda. Já muda. Cai no INSS novamente. E ela tem que negociar isso com o INSS. Mas não é nem negociar. Ela recebe um atestado médico dizendo, olha, ela está afastada por uma doença, o médico coloca aquele CID-10, a Classificação Internacional de Doença, e a partir daí ela passa a ter a licença que o perito do INSS vai analisar. E como é que fica a estabilidade do emprego dela nesse caso? Bom, ela tem a estabilidade dos 5 meses após o parto, né? E se ela ficar encostada no INSS, tem algumas convenções coletivas que estabelecem uma outra estabilidade, mas a lei não fala mais nada sobre estabilidade. Após a licença? Após a cessação, porque durante o período de licença não pode mandar embora. De jeito nenhum? De jeito maneiro. Se isso acontecer, a gente sabe que algumas empresas estão nem aí... Se acontecer isso, eu estou correndo para a Justiça do Trabalho, né? E é rápido, professor, porque muita gente fala assim, não vou entrar com processo, não vou... A gente já falou, você que trabalha sem registro, faz sua denúncia anônima para o Ministério do Trabalho, porque senão você não tem direito nenhum, nem de aposentadoria, nem de licença maternidade, licença paternidade, então tem que fazer a denúncia para que o Ministério do Trabalho possa investigar essa empresa. Agora, tem empresa que não paga, tem empresa que não registra, tem empresa que não paga. Solange, a Justiça do Trabalho é a mais rápida das justiças que a gente tem. É a mais rápida. Neste caso de demissão de pessoa estável, o juiz pode dar uma liminar determinando a reintegração dessa pessoa. A justiça, a gente diz o seguinte, a justiça não funciona se as pessoas não forem buscar. É claro, tem que correr atrás. Se a gente ficar em casa e achar que, poxa vida, eu não vou reclamar, porque tadinho do meu patrão, tadinho da minha patroa, a justiça não vai ser feita. A Justiça do Trabalho é a mais rápida que a gente tem. Então, a gente está falando hoje sobre licença maternidade, já tem mais Ligue Band, só uma perguntinha que minha cabeça está ruim, para não esquecer a perguntinha. Existem algumas empresas, que é empresas cidadãs, empresas do bem, que estão dando 180 dias de licença maternidade, 6 meses, outras não aderiram a essa nova lei, 120 dias, 4 meses. A empresa que dá 120 dias, ela pode voltar atrás no meio do caminho? Que dá 180 dias? Que dá 180 dias. Não pode voltar, porque daí já a gente chama isso de ato jurídico perfeito, e aí a empresa não pode voltar. Ela não pode ligar e falar, repensei, estamos precisando de você, deixa o seu neném aí. Até porque ela vai fazer uma documentação autorizando essa empregada a ficar mais tempo em casa, na licença maternidade, ela não pode voltar atrás. Isso é uma dica boa, viu, Nath? No caso da empregada doméstica, é interessante que os patrões façam essa documentação, façam o registro da saída para a licença maternidade? Porque a relação da doméstica com o patrão é sempre mais informal, né? Mas a gente orienta o patrão a pagar o salário, faz a empregada doméstica assinar. A gente vê, às vezes, a doméstica vai na Justiça do Trabalho fala, eu nunca recebi salário, né? A gente sabe que nem sempre é verdade, isso pode até não ter recebido. Pegue o documento, o recibo, no caso de dar a licença, faça isso ser documentado, porque é o jeito de você garantir que você pagou os direitos direitinho. Valendo lembrar que até 3 vezes por semana não existe vínculo empregatício, é isso? Na realidade, até 2 vezes por semana, a Justiça não tem reconhecido o vínculo empregatício. A empregada doméstica, neste caso, passa a ser só diarista. Então aí não tem nada a ver. Não tem que fazer registro na carteira. E mais gente ligou com dúvida, vamos ver. A pessoa ficava contratada, ficava com um contrato de trabalho, depois de um mês desse contrato, a moça engravidou e foi demitida da empresa por estar em contrato de trabalho e não já registrada, né, com esse vínculo empregatício. Nesse caso, como ficariam todos os direitos trabalhistas dessa mulher? Muito obrigada, boa tarde. Beijo no seu coração. Ou seja, ela descobriu que está grávida e foi